Salve, gente do agro, tudo bem? Hoje uma matéria diferente no nosso programa e durante esse mês de agosto faremos com esta mais 3 matérias sobre a relação de pais e filhos no trabalho. E a nossa matéria de hoje vai ser com Leonardo Pompeia Coutinho e a Pérola Pompeia Coutinho, que vão nos falar sobre essa relação de ambos no trabalho, dia a dia da Fazenda São José. Nós teremos aqui muitos assuntos a serem tocados, né? E também uma fazenda histórica que pertenceu à família imperial do Brasil. Léo, muito obrigado por receber a gente aqui na São José. Pérola, muito obrigado por receber a gente também. Nós que agradecemos. Muito obrigado. É uma honra para a gente tê-lo aqui com a gente na nossa casa. Nossa equipe com a Nil, Daniel e o João Vitor. Agradecendo também a Denise, né, que é quem comanda esse pedaço todo aqui da fazenda. Obrigado, Denise. Muito bem. Ô, Léo, essa relação de vocês, pai e filha tocando uma pecuária de corte e também mexendo com café. Como é que é, Léo? Conta para nós aí. É muito gratificante para a gente, né, ter um filho que tem a paixão pelo gado, mais pelo gado, que a Pérola não gosta muito de café. E o café a gente vai tocando aqui porque eu ainda gosto muito de café. Mas ela é apaixonada pela pecuária. A Pérola respira pecuária 24 horas por dia. Então ela se interessou sempre, desde muito jovem, por esse segmento. E eu vendo que ela gosta, eu estou apoiando sempre ela, né? Porque nesse trabalho que ela faz, o nosso gado melhorou muito. O gado nosso está num padrão hoje superior e tem dado bons ganhos de peso e de lucratividade também. Então a gente está muito feliz e, se Deus quiser, vamos tocar cada vez melhor isso aqui. A Pérola é zootecnista, né? Não, na verdade eu fiz agronegócio e fiz alguns cursos de especialização em carne de qualidade, em churrasco, defumação, por exemplo, que é uma parte também que eu gosto muito. Mas principalmente a parte da genética é a parte que mais me emociona, que mais me comove, é o que eu mais gosto. Bom, você faz parte também de um grupo de pecuaristas, né? Do estado de São Paulo, que tem revolucionado a pecuária por esse Brasil afora, comandado por mulheres. Isso é interessante. Vamos marcar um bate-papo com essa mulherada? Vamos sim. O grupo do GPB Rosa é um grupo de mulheres pecuaristas que realmente fazem acontecer, que põem a mão na massa, que vão à luta, que correm atrás. E é um grupo muito forte, tem muitas grandes amigas lá dentro. E é muito bacana porque sempre que a gente se reúne, a gente não só troca contatos, experiências, mas principalmente a amizade, é muito gostoso. Pérola, eu conheço a Pérola, o Leonardo, Denise, Juliana, a família toda já tem muito tempo. Né? Muito. E a Pérola, menininha assim, é no leilão da gente, vai até hoje, né, Pérola? Vou. E ela dava os lancinhos dela lá. Como é que você começou a criar esse gado Nelore Pior que você tem hoje, que aliás está indo muito bem também, né? Então, eu sempre gostei muito do gado Nelore, sempre foi uma raça assim, que muito apaixonante, um zebu adaptado, né, ao nosso país tropical. Então, meu pai sempre soube que eu gostava e deixou eu começar a mexer e tocar na parte da reprodução das vacas. E assim, quando eu comecei de fato a mexer com gado PO, foi um dia no seu leilão que eu adquiri, a gente comprou umas matrizes do senhor José Geraldo Calomeno, que ele levou umas matrizes PO lá para vender, e eu gostei muito delas, e meu pai vendo que eu gosto, vendo que eu queria trabalhar, ele comprou para mim. Então esse foi o meu start, no seu leilão que começou. A partir daí, estamos com o gado PO na São José. Os primeiros animais adquiridos foram no seu leilão. E está indo bem, Pérola? Está indo bem, graças a Deus. Que ótimo. Ô, Pérola, essa relação filha-pai, a gente sabe que existe uma hierarquia, né? E há muito confronto de ideias, essa mudança do mais antigo, digamos assim, Léo, não chamando você de velho, pelo amor de Deus, longe disso, né? Experiente. É experiente, né? Mas existe de fato algumas coisas que acontecem no dia a dia que se contrapõem. Mas é muito pouco. Olha, não é porque é meu pai não, mas ele sempre me apoia em tudo que eu faço e ele sempre deixou eu fazer tudo. Essa que é a verdade. Ele ia de pouquinho vendo os resultados e dando liberdade. Raramente a gente tem discussão em termos de ideia, de realização de trabalho e etc. Na verdade, a gente nunca tem, porque os nossos pensamentos sempre batem. O que é uma coisa muito difícil, né? Porque normalmente o filho às vezes quer passar por cima, ou tem outras ideias e quer que só aceite a dele, ou vice-versa, né? Mas aqui a gente sempre teve uma relação muito boa. É que a Pérola, tanto eu quanto ela, temos o pé no chão. Né? Eu sou realista. Não tem você se iludir com as coisas. Então temos que ter o pé no chão e saber o valor das coisas.
Não adianta você fazer um trabalho muito bonito, mas tiver prejuízo. Eu sou realista, Então exatamente. não vale a pena. Então você tem que fazer as coisas que te dão resultado. Agora, se for para dar prejuízo, é melhor não fazer, é melhor continuar no arroz que com tá. feijão, no Isso, tradicional. no beabá. Mas eu vi que o troço melhorou, o gado melhorou, o gado ficou mais precoce, mais pesado, mais bonito. Então eu falei, não, a Pera está no caminho certo, então a gente tem que dar força para continuar cada vez melhor. As decisões sempre tomadas de comum junto, acordo. Né? E normalmente, por exemplo, se eu tenho que tomar alguma decisão ali de imediato que ele não está comigo, a decisão que eu tomo, depois eu falo para ele, você é isso daí que tinha que fazer mesmo. Então tá certo. Então nossos pensamentos, as ideias sempre batem. Que ótimo, porque existe sempre, né, essa relação pai e filho, né? É aquela questão mesmo de você ter começado um trabalho e de você ter o teu filho que vem, né? Isso. Mas lá na frente, há assim um certo bater de cabeças entre ideias, né? Porque daí você fala, não, mas o meu jeito é que eu faço que dá certo. Aí traz para cá a modernidade, a resistência que nós temos em aceitar talvez a modernidade. Não havendo isso... Meu pai nunca teve essa resistência. Na verdade, ele ficou até feliz. A primeira inseminação que a gente fez, de fato, no gado, vamos pegar um lote para inseminar e testar, foi em 2013. Que eu queria fazer uma inseminação, queria ver como é que era. E ele deixou escolher o touro, deixou separar as vacas e a gente fez. Tivemos os produtos nascidos em 2014, gostou do resultado, então foi aumentando. E hoje a gente faz 100% da fazenda com inseminação artificial, 2 inseminações inclusive, ultrassom. E é ao meu ver, é um caminho sem saída, porque depois que você entra no mundo da inseminação e você vê a qualidade dos bezerros que estão vindo, é difícil você retornar para o sistema antigo, né? E aí nesse caso da inseminação, Pérola, o ganho que você teve de 2013 para cá, a evolução que houve, tem como você ter um comparativo com... Tem. Eu vou dar só um comparativo, que ele é muito fácil de se ver, porque não só um comparativo genético que a gente teve, mas também nutricional, principalmente de manejo de pastagens, né? Porque as duas coisas caminham juntas, né? Não adianta você fazer um super animal e deixar ele passando fome, ou vice-versa. E o que a gente fez? Quando, a primeira vez que eu estava tocando a fazenda de cria, quando a gente ia apartar as novilhas para a estação de monta, para entrar na estação, as novilhas davam 270, 290 quilos. Difícil as que davam 300. Hoje, quando eu vou separar o mesmo gado, na mesma idade, para entrar numa estação de monta, as novilhas estão dando 350, 360, são 100 quilos a mais. 100 quilos a mais é muita coisa. 100 quilos na mesma idade, no mesmo sistema, tudo. 100 quilos em 10 anos. É muita coisa mesmo. O ganho de peso e a qualidade do gado. Você olha o gado, é um gado diferente, é um gado mais perto do chão, um gado mais grosso. E hoje é o gado que tem marmoreio. Até ela escolheu uma genética, que o Nelore é um Nelore que tem marmoreio. É o que o mercado quer. É um outro ponto também entre vocês dois, aliás a família toda, né? De que a Pérola, além de se aprofundar no assunto, participa muito de reuniões, muito de encontros, né? E você também está sempre presente. Isso acaba abrindo novos horizontes, né, Pérola? Buscando novos conceitos, etc., que é muito importante, não só na pecuária, como em tudo, né, que você vai fazer. Né? Acompanhar essa modernidade toda. Tem que acompanhar as novas tecnologias, as novas tendências e conversar com as outras pessoas para você ver o que você consegue trazer de agregador para dentro da sua realidade. Porque tem coisas, às vezes, simples que você está tendo um problema e que você vai na outra fazenda, vai um dia de campo, você conhece e fala assim, nossa, isso é tão bacana, funciona tão bem, vou trazer para dentro da minha casa. E muitas vezes dá certo. E algumas não dão certo, né? Sim, exato. Aí a realidade que acaba que não aceitando esse novo processo. O nosso relacionamento é tão bom, Arão, porque eu vou te dar um exemplo. Sexta-feira passada teve uma reunião aqui no Sindicato Patronal Rural, Sindicato de Jacarezinho, com a Patrulha Rural. E eu falei, Pera, vai ter uma reunião sexta-feira com a Patrulha Rural. Ah, pai, quero ir. Então ela se interessa pelas coisas sem você falar, não, você tem que ir. Diferente quando parte você fala, dela, né? Filho, olha o esquilo atrás de você. Pulou o galho ali. Mas aí, quando ela se interessa, ela fala, não, pai, eu quero ir também, eu quero ir participar da reunião. Eu sou vice-presidente do sindicato aqui, eu podia falar, não, você tem que ir lá. Não, ela fala, eu quero ir. É diferente. Você muito diferente. Forçar um filho aí num lugar que ele não está querendo ir. Ô Léo, Pérola, a gente está aqui embaixo de uma figueira centenária. Né? Aí tem esquilo para lá, esquilo para cá, aqui é um local extraordinário, né? Lindo. Até brinquei com a Denise agora há pouco, fazer o que na cidade estando num paraíso desse aqui. Exatamente. Né? Uma coisa mais linda do mundo. Então essa baita dessa figueira aqui. E a história da fazenda em si, agora mudando um pouquinho o assunto, ela é uma fazenda que veio
da família imperial. Isso dá nos anos 40, final dos anos 30, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente, Léo. Pérola, a história da São José. Então, essa fazenda aqui foi aberta na época pelo seu José Pedro de Souza e depois passou para a família imperial, que quando o Dom Pedro veio para o Paraná. Eles queriam cultivar café, porque naquela época o café era chamado de ouro verde. Então eles vieram aqui naquela corrida do ouro, que era a corrida a plantar café no norte do Paraná. E ele se estabeleceu aqui nessa fazenda, formou lavouras de café, e muito boas e muito produtivas, né? E aqui ele criou os filhos dele. Teve 12 filhos, ele com a esposa, né? E eles eram um pessoal assim muito bem quisto aí na cidade, um pessoal exemplar aí, que eles participavam de tudo aí na cidade. Inclusive diz que na missa de domingo eles eram os primeiros a chegar, eram muito católicos, muito religiosos, né? E eles moraram aqui por muitos anos, até que os filhos foram adquirindo maioridade, aí eles mudaram-se para Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, que eles iam frequentar faculdades, universidades, para poder os filhos estudarem um estudo melhor, né? Então, por isso, foram embora daqui e acabaram vendendo a propriedade, né? Então, essa fazenda aqui tem essa história, essa passagem, né? Até quando eu tirei uma matrícula da fazenda, uma época, saiu o nome dos proprietários anteriores. Só o nome do Dom Pedro eram 22 nomes e sobrenomes. Então o final é Orleans e Bragança. Então é uma coisa muito interessante. Você não decorou não, né? Não tem como. Acho que nem ele, né? Acho que nem ele. Nem ele, né? Era 22 nomes e sobrenomes. Então era muito comprido o nome dele. Mas então são as coisas assim, bacanas e interessantes, né? Eu tenho, o meu são 5. 5? Nome pós nome, mais 3 sobrenomes, né? Nossa. Aí o pessoal fala, nome comprido que é esse? Sangue Azul. Quem tem sangue azul tem bastante nome. Um nome bem longo. Tá certo. Ô Léo, e aí a família morou aqui até a saída para Petrópolis, né? Isso. Você tem alguma informação se alguém deles nasceu aqui? Todos nasceram. Todos eles nasceram Os aqui. 12 filhos que eles tiveram aqui, nasceram aqui na fazenda. Todos eles. Então, eles saíram daqui para estudar mesmo, porque eles gostavam muito. E recentemente, há uns anos atrás, o Dom Bertrand, ele entrou em contato conosco. Atrás, uns 4, 5 anos Deve atrás? ser. Ele queria ter contato aqui com a casa novamente, onde ele cresceu, porque ele viveu aqui até os 16 anos. Então foi adolescência, não foi alguém que foi embora criança. Uma Ele memória, lembra muito de tudo. Então ele queria poder retornar à casa onde ele cresceu. Ele veio aqui, se emocionou, foi muito bonito. Imagino. Recebeu aqui. E a semana passada eu tive informação de um amigo dele que ele está querendo voltar aqui, que ele gostou muito da gente. Ele gostaria de voltar aqui. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Por esses dias está para marcar para ele voltar aqui. Eu até falei, se ele quiser vir aqui, ficar aqui, dormir aqui onde ele dormia, pode vir. Aí ele ficou muito feliz e quer voltar aqui. Quem sabe ele voltando aqui, eu vou te convidar, a gente faz uma matéria. Muito obrigado. Ele Isso, vai contar exatamente. detalhes dessa época de ouro do café. E a gente vai ficar feliz em saber os detalhes e poder passar ao nosso público essa história maravilhosa. Eu gosto muito de história, sabe, Léo? Aliás, na sala de aula, quando não faltava, a matéria era história. Que coisa. Matemática não. Matemática, rapaz do céu, até hoje sou ruim, hein? A salvação de quem não gostava é a maquininha, né, cara? Calculadora. Calculadora. Né? Tá certo. Viu, Léo? Ele tem hoje 80 e 80 poucos anos, né? Poucos anos, isso. E tem um Orleans O sobrinho dele, que é o Luiz Felipe, que é deputado federal. Isso. Orleans e Bragança, muito né? atuante, muito defensor do agronegócio, setor do dos produtores rurais de maneira geral. Ele é um cara bem focado nesse quesito aí, sabe? É um cara que está defendendo. Quem conhece política, quem acompanha política, já deve ter ouvido falar no nome dele, e ele sempre está defendendo os produtores. Tá? A estrutura da sede, ela é a mesma. Mesmo. A né? mesma, a Aqui fachada foi acrescentada dela, alguma é a mesma. coisinha a mais, né? Fizemos umas melhorias. A gente reunir os amigos, bater papo, reunir a família. Né? Foram feitas algumas melhorias que foram modernas, né? Tá. Agora, a estrutura em si, a fachada toda é a original. Conta para mim a história do arquiteto. Essa casa ela foi construída pelo arquiteto da época, que era o arquiteto assim, mais famoso, principalmente em São Paulo, né, nos Quatrocentões, que era o Lindenberg. E ele tinha um relacionamento muito próximo com a família real, eles eram muito amigos. E ele veio aqui, desenhou a casa e fez essa casa. Essa casa foi o Lindenberg que fez. Linda. Então você tem uma casa com a assinatura Lindenberg. Lindenberg era o top da época, né? Era o top. Fantástico. Léo, uma outra história que você tem, quando garoto, adolescente, os caras correu de kart.
durante 12 anos aproximadamente. Tá? E como é que foi o começo disso, Léo? Rapaz, eu tinha um amigo aqui em Jacarezinho que se chama Hélio Gentil Filho, e um dia ele estava treinando de kart na Nova Jacarezinho. E eu, por acaso, subi lá, que eu tinha uma motinha, e fui lá para ver ele andar de kart. A hora que eu vi aquilo andando, mas eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, que coisa interessante, que eu sempre gostei de motor, de velocidade, de carro esportivo. E aí pedi se ele me deixava dar uma volta. Eu dei uma volta no kart do Elinho. Rapaz, que parece que Amor à primeira foi vista. assim, entrou no sangue. Ah. Eu falei, eu preciso comprar um kart desse. Mas como tudo era muito caro e a gente no começo lutando com muita dificuldade, muita conta para pagar, perdi meu pai muito jovem, né? Com 18 anos eu já não tinha meu pai. Aí comprei um kart usado e em 1980 foi a minha primeira prova lá em Marília, no Jardim Tangará. A gente corria na rua, que não é toda a cidade que tinha kartódromo. E já gostei, me saí muito bem na primeira prova, e aí fui pegando gosto, fui melhorando o equipamento e tal, até ser campeão paulista de kart. Isso, Cheguei que lá, ano? foi em 84. 84. É, aí cheguei a ser até. E só não fui assim, mais provas, não corri atrás de mais títulos, porque era muito caro. O esporte hoje, até hoje, muito caro. E a gente tinha assim muitas dificuldades para estar gastando dinheiro numa coisa que era muito caro. Então eu falei, se eu começar a investir muito nesse automobilismo, muito nesse esporte, aí pode faltar para outras coisas que são essenciais para a gente sobreviver, né? Então, Exatamente. aí eu fui dosando para me ter esse lazer e conheci muita gente, fiz muitos amigos, tive a oportunidade de conhecer o Ayrton Mas aí, Senna. peraí, eu vou perguntar diferente com relação a esse encontro que você teve com o Ayrton Sim. Senna, né? O cara simplesmente correu com o Ayrton Senna. Então dá pra gente ter uma ideia da grandeza que ele teve pilotando um kart, tá? E tem até foto, a gente vai mostrar foto também aí dele com o Ayrton Senna. Mas você antes na corrida, você teve também a oportunidade de mudar para uma outra categoria, né? Sim, tive. Tive convite para correr de Fórmula Ford, mas aí, como minha mãe naquela época era muito preocupada com esse negócio de velocidade, tanto é que toda prova que eu ia, ela falava, filho, corre, mas corre devagar. Ela queria dizer que pode me correr Cuidado com segurança. de mãe, né? Para me correr com segurança. Eu falei, não, pode deixar que eu vou correr devagar. É um esporte como. violento, Você né? entrou ali, você tem que acelerar mesmo. E o kart não é um brinquedinho de criança. O kart é um troço muito sério e muito violento. Tanto que você perdeu amigos correndo. Já perdi amigos correndo de kart, e batia e era fatal. Certo. Porque os motores, até hoje, né, tem as categorias de pilotos oficiais, são os motores muito fortes. Então são motores que vão a 17, 18 mil giros. Motores violentos, que arrancam como se fosse um mini Fórmula 1. Sei. Na proporção, ele é um mini Fórmula 1. Uhum. Então é um troço que não é brinquedinho de criança. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a minha mãe sempre pedia, porque ela sabia dos acidentes, sabia das causas que poderiam, né, dos desdobramentos que podia ter se você sofrer um acidente. Então a gente sempre procurou correr devagar. Muito bem. Agora vamos falar então do encontro com o Ayrton Senna. Onde foi? Você correu contra ele, você chegou na frente dele, como é que foi essa história? O Ayrton Senna foi num campeonato brasileiro lá em Foz do Iguaçu. Isso acho que foi na década de 90. E o Ayrton tinha voltado da Europa, acho que foi antes de 90. Década de 80, não, né? Foi de 80 e pouco. Isso. 85 mais ou menos. E ele tinha voltado da Europa, porque ele já era campeão da Fórmula Ford. Mas ele estava lá no Campeonato Brasileiro porque ele gostava de velocidade, gostava de kart. E o cara realmente era um fenômeno. Tanto é que no bate-papo meu com a Ayrton, conversamos muito lá, era um cara muito humilde, muito acessível, como ele foi a vida toda até o dia que faleceu. Ele sempre foi um cara muito diferente dessas pessoas famosas, né? E eu até falei brincando com ele, eu falei, Ayrton, você está perdendo o seu tempo aqui no Brasil, que você tem uma qualidade que a gente não vê em outros pilotos. E ele era realmente muito habilidoso e muito rápido, né? Eu falei, você tinha que voltar para a Europa, se eu tivesse condições, eu ia te bancar tua passagem aqui para você voltar para a Europa. Mas é que a gente tem chefe para cobrir segunda-feira, eu não vou poder fazer isso. Mas você não perca seu tempo aqui no Brasil. Ele deu muita risada com essa conversa minha, né? Mas no fundo acho que o cara pensa um pouquinho também, né? Então leva em consideração, claro. Tanto é que ele voltou para a Europa. Ele sabia do potencial dele. Sim, tanto é que ele voltou para a Europa e foi tricampeão, um dos esportistas mais famosos do mundo, né? Que nós vemos. E eu tive essa felicidade de conhecer esse moço lá em Foz do Iguaçu. Pois é, coisas da vida, né? Coisas da vida. Coisas da vida, né? Até a gente, quando fala em Ayrton Senna, a gente fica ainda emocionado, né? Pelo que representou
não só no automobilismo, mas a pessoa que ele era para o nosso país, aquilo que ele representou para a gente brasileiro, né? E eu me lembro quando o Ayrton morreu, foi em 94, se não estou enganado, 1º de maio de 94, qualquer coisa assim, né? Isso. O João Vitor que está com a gente aqui era bem garotinho. Aí houve o acidente pela manhã, né? E à tarde foi anunciado o falecimento do Ayrton Senna. E ele estava vendo televisão. Aí ele correu perto da mãe dele e chorando. O que foi, filho, que está chorando? O Ayrton Senna morreu. A primeira pessoa da minha família a morrer. Entendeu? Olha o sentimento que era, cara. O que esse cara representou. Ele tinha, o João Vitor tinha ele como família, como alguém da família. Porque todo domingo estava dentro de casa. Todo brasileiro gostava não é? muito da Ayrton, né? Uma coisa que passou o tempo, a gente não esquece jamais. Um garoto que tinha o quê? 3, 4, 5 anos de idade. Né? Ele transmitia isso. O Ayrton era diferente. É diferente. Ele era um cara, cada 100 anos aparece um novo Ayrton Senna. É como o Pelé. Cada 100 anos aparece um outro Pelé. Né? O Ayrton Senna está no mesmo patamar. Né? Eu quero alcançar isso ainda. Viu? Se Deus quiser. Por que não? Por que não? Você tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Nunca podemos perder a fé. Jamais. E o momento que nós estamos passando na pecuária, Pérola? Um momento complicado, mas a pecuária ela sempre foi assim, sempre será, né? De ciclos, altos e baixos, sempre foi. É igual a geada e a chuva, sempre vai ter. Agora vai vir seco, vai vir geada, isso sempre foi, sempre será. Então, é difícil se manter nessa época de preços de baixa, com certeza. Ninguém está falando que é fácil, mas a gente tem que tentar apertar os cintos e sobreviver a essa época. Ô Léo, você assumiu a fazenda há quantos anos? Aqui, essa propriedade nós adquirimos em 1977. 77. Já fazem, em 27 vai fazer 50 anos, né? Nós estamos em 23. É a evolução de lá para cá, hein, Léo? Sim. A evolução de modo geral, né? Quando a gente fala geral. Evolução genética, né? A gente só tem a evolução genética, não, que só tem. Mecânica, a gente imagina, todo. a gente imagina a evolução genética só no animal e não é, né? Não é. Ela Nutricional, genético, mecânico, tudo hoje está melhor, as máquinas, etc, etc. A evolução foi uma coisa assim espantosa. Isso. E não para. Até mesmo um brete, né? Um tronco de brete. Tudo que você pensar com relação a essa melhoria genética que houve, é por isso que não pode focar só no animal, tem que focar no entorno, né? A pecuária, na verdade, ela é o jeito de você lidar com o gado hoje tem que ser diferente. Hoje a lida é mais dócil. Antigamente era uma lida mais bruta, né? Hoje não. Hoje a doma era mais bruta. Tudo. Mudou tudo. Hoje tem que mudar tudo. E quem não conseguir evoluir, quem não conseguir acompanhar, vai ficando para trás. Então, é por isso que eu deixo a bola no pé da Pérola. Eu sei que ali ela vai tocar para frente. Mais moderna, né? Com certeza. Vai assimilando com mais facilidade que a gente, né? Que é um pouco mais experiente, né? Não vou dizer mais velho, né? Mas ela tem mais facilidade para essas novas tecnologias que vai surgindo, ela vai adquirindo e vai implantando aqui no nosso trabalho. Então, bom, apesar de você não gostar do café, Pérola, mas você me dá uma corridinha na lavoura, acompanha a colheita ou nem isso? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ela nem na xícara ela não gosta de não. 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 Eu ao contrário. Ela gosta da pecuária. Eu gosto de pecuária, sou da pecuária. Certo. Gosta de cavalo, gosta de carneiro, gosta de boi, então é a paixão dela. Então, mas aí eu deixo ela fazer o que ela gosta, né? Porque quando a pessoa faz o que gosta, o trabalho se torna um prazer, né? Não se torna uma tortura, né? Exatamente. Você fazer o que não gosta deve ser torturante, né, Aaron? Então, imagina eu tenho que ir para aquele serviço de novo hoje. Não. Quando você começa a se pegar pensando nisso, está na hora de mudar. Está na hora de mudar de ramo, né? Isso de modo geral, né? Geral. Eu falei com relação ao trabalho, mas no modo geral na vida, quando você começa a se pegar pensando em determinado assunto que você não gosta... Está te aborrecendo, está te deixando infeliz, é melhor mudar. E o gado é muito gratificante, porque você vê... Você primeiro planeja, faz todo o planejamento, você vê nascer, você vê o animal desenvolver. É um trabalho muito, muito gostoso, eu acho lindo essa parte do ciclo completo. Eu acho assim a parte mais bonita da pecuária, que é da vida, que é a cria. Da vida, exatamente. Gerar vida. Aqui no caso de vocês é cria, recria e engorda. Isso. Né? Agora me diga uma coisa, e quando vai para o abate, como é que você fica?
Você não acompanha? Eu acompanho os abates, só que para mim eu sei que o meu trabalho ali chegou ao fim, que eu consegui fazer ele da melhor forma como eu pude conduzir. E cuidou bem até ali. A boiada deu 22 arrobas, 23 arrobas, é o que eu queria, então eu atingi meu objetivo. Estou feliz, porque se os machos já foram abatidos nesse peso, as irmãs deles já estão aqui parindo comigo, então o ciclo tem que fazer a roda completa. Né? E a pérola, ela não tem dó de apartar. Não. A pressão dela na apartação, para deixar só os melhores animais, os mais produtivos e os que dão mais resultado, ela não tem dó de apartar, ela aparta mesmo. Fala, pera, mas por que você tirou aquela novilha? Uma novilha linda? Não, pai, ela é linda, mas a que eu deixei é melhor que ela. Então, eu acho que assim, qualquer seleção, qualquer melhoramento genético, tanto bovino, ovino, a melhor seleção chama-se uma tramontina bem afiada. Você põe para o descarte que você tem que pôr, não pode ter dó, e assim que consegue fazer o melhoramento. Aí você entra com a peneira do café, né? Como é que é a peneira do café? Não, o café já é diferente, né? Não, mas de certa forma você peneira para ter os melhores grãos, né? Sim. E a pérola peneira lá. Para ter os melhores animais. Melhores animais. Só que o café é um vegetal, né? É um grão, né? Agora o animal é um ser vivo, né? É no comparativo só, né? Sim, não dá para você comparar, mas assim, com relação a... Tudo na vida é assim, você tem que ir peneirando o que for melhor, né? Sempre procurar fazer o que for melhor. Tem aquele ditado, né, Léo? Você bota 2 bois aqui, eu vou olhar com o meu olho, aquele vai ser melhor. O outro que eu não quis é o fundo, sempre vai ter né? uma cabeceira e um fundo entre dois Cabeceira animais. e fundo, né? Então, enquanto existir dois, sempre né? vai ter. E o olhar diferente de cada um, então Isso. a gente tem essa questão do cabeceira, fundo. Né? Agora, eu imagino o quanto não deve ser difícil você pegar uma boiada sem bois, como a pérola está fazendo, e selecionar e tirar o que é fundo e o que é cabeceira. Né? Essa passada fina na porteira. Né? O fundo que ela tira é cabeceira em muito lugar. Eu imagino. E é mesmo. Né? Mas tem que fazer a peneira, tem que passar na peneira e vamos lá. Né? Então é assim que funciona. Eu gosto muito do Nelore, apesar de a gente já ter trabalhado muito tempo com cruzamento, com charolês, com limousin, e eu também tinha feito o Angus, que era a raça da vez agora, mas eu ainda prefiro focar no Nelore, por ser uma raça mais adaptada ao nosso sistema aqui, não ter tanto problemas com ectoparasitas, né? E depois que eu descobri de um casal de amigos muito queridos, que é a Lilica e o Fabinho, o Nelore do Golias, que eles desenvolveram um trabalho do Nelore com marmoreio, que tem praticamente o mesmo grau de marmoreio de um animal vaguio, que varia de 9 a 10. Então, por que a gente vai fazer um boi meio sangue, sendo que dentro do Nelore bom a gente consegue ter esse mesmo desenvolvimento? E sem falar que o Nelore não te dá um problema que te dá outras raças, isso, né? Isso. Animal rústico. Não, exatamente. É um animal forte, né? Diferente de um animal taurino que vem geralmente da Europa, que é mais perseguido por praga, por carrapato, por berne, por tudo quanto é coisa. E o Nelore não, ele já é rústico por natureza. Ô Pérola, e a satisfação de ganhar troféu? Em gado comum, né? Em gado de corte comum. Dessa proposta que eu tive de melhoramento genético dentro do nosso rebanho, a gente não vende animais, a gente faz ciclo completo, normalmente. Só que eu sei o quanto é difícil pra gente que é dono de leiroeira querer tirar um animal do Léo aqui. Não que ele fale não, não que ele fale não, entendeu? Mas como eu conheço ele, sei que faz cria, recria, engorda, Pérola, ele leva pra gente vender, não bota preço, tá literalmente à venda. Mas a gente sabe que no fundo ele fica meio contrariado, que vai dar uma desfocada aqui e ali, né, Léo? Mas em todo caso... Eu sempre fico muito feliz quando meus bezerros entram no picadeiro, que o Arão fala, gente, a única apartação desse lote aqui só se for para tourinho. Então pra gente é um prazer escutar isso. A gente fica gratificado. E para mim é um prazer maior ainda, além de estar produzindo os animais e levando para leilão de amigos como você, que a gente faz questão de levar para ajudar, que seja feira ou que seja algum leilão. Todos os leilões que eu tenho levado os animais, eu ganho o troféu de primeiro lugar. Quando eu tenho o ranking de qual o melhor lote, eu ganho o primeiro lugar. Todas as vezes que a gente está levando, eu ganho. Esse é um preço que não é comprado, né? Não é um valor que você adquire pelo seu trabalho, a sua dedicação. Isso acaba que no fundo não tem preço, né? Os últimos bezerros Nelore que a gente levou no leilão, Nelore comerciais 8 meses. A média do lote era 312 quilos, era 40 animais. Não tem aí para o leilão? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Aparta alguma coisa aí. E encheu uma boca, hein? Tourinho, né? Muito bom. Muito bem, gente. Aqui foi o primeiro papo com
filha e pai. Leonardo, a Pérola, na São José. E virão outros assuntos aí, também relacionados à relação pai e filhos dentro da sua profissão. Espero que tenham gostado, acompanhe a gente em nosso canal no YouTube. E se você não fez ainda inscrição em nosso canal, se inscreva aqui embaixo, tá certo? Um abração bem apertado em toda a família e até a próxima edição do nosso Olho no Agro, aqui no canal de informação do amigo agropecuarista.